Queridos irmãos e irmãs, hoje nós temos uma liturgia da palavra forte, incisiva, porque Jesus se apresenta no Evangelho de Mateus como um novo Moisés. Logo depois do Sermão da Montanha, ele trata de colocar um princípio que ultrapassa aquilo que habitualmente os judeus estavam acostumados a lidar. O que nós precisamos compreender desse trecho do Evangelho e também da primeira e da segunda leitura é ajustarmos a nossa percepção a respeito da lei. O Evangelho de hoje, Jesus está conversando com os seus discípulos e está alertando a respeito da justiça dos mestres da lei e dos fariseus. E dizendo uma coisa muito concreta: se a justiça de vocês não ultrapassar a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vocês não vão entrar no reino dos céus. E qual é a grande diferença entre uma justiça e outra justiça? De fato, a experiência do Evangelho é um convite concreto a nós ultrapassarmos simplesmente a perspectiva da lei para buscarmos na experiência da nossa vida a excelência. O Evangelho é um discurso sobre a excelência, não é um discurso só sobre a lei. Assim é que Jesus chama a atenção dos discípulos, e vocês percebem a gradação que Jesus dá em relação a uma coisa e outra. Foi dito para os antigos não matar, mas eu estou dizendo para vocês que quem se encoleriza com seu irmão, já comete pecado. Percebem a diferença de gradação? Não é só não matar, mas é levar a nossa humanidade a uma condição em que ela responda com mais qualidade, com mais excelência, àqueles princípios que estão escritos lá na lei. É muito claro que Jesus diz: eu não vim abolir a lei, mas eu vim torná-la plena. E essa plenitude da lei se dá sobretudo numa busca honesta, sincera da excelência. Um discurso sobre a lei é muito difícil de fazer nos moldes e nos termos que nós temos hoje. Porque o nosso conceito de lei está precarizado. Porque hoje a discussão sobre a lei é uma discussão sobre direito, não é uma discussão sobre bem. E aqui a gente tem um problema terrível. Quando a gente conversa de lei, todo mundo hoje nas discussões de lei fala sobre o cumprimento da Constituição. Esqueçam isso. Quando a gente fala na experiência da teologia, a gente está falando de coisas muito mais profundas. A lei que se está discutindo aqui não é uma lei humana, mas é uma lei muito mais ampla do que a lei humana. Do que é que nós estamos falando então? Nós estamos falando da lei eterna. E quando nós falamos da lei eterna, nós estamos falando de um ordenamento muito superior. Nós estamos falando do ordenamento das coisas e do mundo a partir do intelecto divino. São Tomás de Aquino, nas suas provas de existência de Deus, dizia que uma das provas da existência de Deus é a própria organização do universo. Mas por que ele dizia isso? Porque nós conseguimos observar na natureza, e isso é uma constatação e uma percepção possível, não é algo que a gente está falando de religião, nós conseguimos perceber na natureza a organização e a estrutura das coisas. Todas as coisas tendem à sua perfeição. Todas as coisas procuram levar as suas potências àquilo que são as máximas que essas potências podem alcançar. O indivíduo humano, quando nasce dependente de tudo. Mas na medida em que progride e prospera na sua própria realidade, tende a aprimorar-se, tende a se tornar capaz de lidar com as coisas e a progredir, não só fisicamente e estruturalmente, mas também intelectualmente, porque faz parte da natureza humana. Esse ordenamento faz parte de um ordenamento superior e divino. E é isso que nós precisamos compreender. A ordem das coisas, o modo como as coisas se organizam, estão estabelecidas a partir de um intelecto superior. Por isso eu digo a vocês, porque, por exemplo, lá a coisa da teoria do Big Bang, o universo surgiu a partir de uma grande explosão e de uma expansão dessa explosão e todas as coisas se organizaram a partir disso.
Não me interessa o modo propriamente dito. Mas a gente simplesmente relegar ao acaso que a organização da natureza e o modo como as coisas se estabelecem são simplesmente fruto do acaso, né? Se eu disser que isso é fruto do acaso, acaso é o novo nome de Deus, né? Por quê? Todas as coisas, como elas se organizam, se estruturam e prosperam, têm uma organização em si tão elevada e tão elaborada que nós conseguimos compreender, mas que nós mesmos não seríamos capazes de estabelecer. Isso é fruto de um intelecto maior e de uma estrutura que organiza e que sustenta todas as coisas. Na teologia, o nome disso é Deus. Talvez lá na teoria do Big Bang, o nome disso é acaso. Mas se nós formos olhar, né, segundo a percepção que nós temos, todas as coisas obedecem às suas estruturas naturais e essas estruturas naturais movem todas as realidades para o seu maior aperfeiçoamento. Estamos falando desde a grama que cresce, progride e prospera segundo o seu ordenamento, até as coisas mais excelentes que existem no universo. Então, há uma lei muito superior, né, que nos convida a perceber justamente a progressão que nós precisamos realizar na experiência da nossa vida para levar a bom termo a nossa própria humanidade. E é por isso que São Tomás, na Suma Teológica, vai tratar do assunto da felicidade de maneira muito aristotélica, né, de maneira muito de uma percepção, vamos dizer assim, dos gregos clássicos, né, no sentido de dizer o quê? O homem feliz é aquele que leva a bom termo a sua existência. Ou seja, é aquele que consegue atualizar as suas potências de modo a qualificar a sua humanidade. Quem é o músico feliz? O músico feliz é aquele que se une ao seu instrumento de tal maneira a ponto de alcançar, na relação com o seu instrumento musical, a excelência. E isso é uma perspectiva de fim. Quer dizer, qual é a felicidade que todo mundo procura? É a mera sensação de bem-estar? Não. A felicidade é levar a bom termo a existência. Por isso, se todos nós somos seres humanos, a felicidade consiste em levar a nossa humanidade à excelência que ela pode alcançar. Por isso, na igreja, um discurso moral não é só um discurso sobre o não faça. Os mandamentos vão falar disso, mas os mandamentos estão estabelecendo uma linha, limite, para a gente não degradar a nossa natureza. Por isso está dizendo, respeita a Deus, honra o nome dele, presta a ele culto. São os 3 primeiros mandamentos. Depois vem as perspectivas das relações entre nós, né? Honrar o pai e a mãe, não matar, né? Ter uma sexualidade organizada, não mentir, não cobiçar as coisas e as mulheres dos outros, né? E cuidar justamente de que essa estruturação da vida possa corresponder, né, àquilo que a nossa natureza demanda. O que os mandamentos dizem? Os mandamentos são a revelação daquilo que é a lei natural. Deus expressa em leis aquilo que a nossa natureza já demanda como forma de progressão. Por isso, o mínimo que podemos fazer são os mandamentos. Mas a verdadeira moral cristã nos convida a dar passos concretos para tornar melhor aquilo que nós somos. Por isso que Jesus hoje diz, a lei está dizendo não matar, né? E eu digo para vocês nem sejam agressivos. Percebem? Né? Existe um mínimo de não fazer, mas a gente é chamado para cima. Né? O ser humano é chamado para uma excelência. O ser humano é chamado para buscar virtudes e, nesse sentido, qualificar a sua humanidade de modo a corresponder àquilo que é a sua natureza. Da lei eterna e divina, nós podemos falar de uma lei natural e nós esperamos que as leis humanas e as leis eclesiásticas correspondam a esse ordenamento da lei natural e correspondam a esse ordenamento da lei divina. Porque aqui existe um princípio importante que nós não podemos descuidar. E que princípio é esse? É exatamente o princípio da felicidade do homem, que consiste em progredir na sua natureza a ponto de alcançar uma excelência na sua relação com Deus. Então percebam que as coisas não estão desconectadas. Nós não sentamos lá, né, na nossa cadeira e ficamos imaginando que tipo de lei vamos fazer para oprimir as pessoas. Isso é uma estupidez, né? A lei que é boa lei é aquela lei que ajuda o indivíduo a prosperar e a progredir na verdade da sua própria humanidade.
Qual que é o grande problema hoje, queridos irmãos e irmãs, e por que é que nós estamos numa crise profunda, sobretudo moral? Porque nós não temos mais a capacidade de basear a nossa vida na verdade. O subjetivismo nosso ganhou tamanha força que aquilo que eu acho é mais poderoso do que aquilo que eu sou. Que a verdade sobre nós e sobre os indivíduos tem menor influência do que aquilo que são os meus desejos e as minhas buscas de prazeres. Então, de repente, nós precisamos submeter a convivência e a relação das pessoas à vontade de quem grita mais forte, e não baseá-la naquilo que é a verdade e o bem. Se o direito não está para defender o bem, mas simplesmente para defender as liberdades, nós estamos numa terra onde que a lei que prevalece é de quem grita mais forte ou de quem tem o poder de impor a sua vontade sobre os outros. E aí nós vamos convivendo com determinadas coisas que estão querendo ser impostas a nós, que não correspondem à natureza, que não correspondem à verdade e que, por consequente, não correspondem ao bem. Percebam e não caiam nessas ciladas que estão sendo armadas por aí, no sentido de modificar a nossa própria percepção da natureza, em sentido de degradação do próprio espírito humano. Com todo respeito a todos vocês e aos pensamentos que vocês tenham, me desculpem, nenhum ser humano nasce assexuado. Não nasce assexuado, né? Quer dizer, se alguém está dizendo que a gente precisa inserir na nossa língua portuguesa uma coisa que corresponda a um gênero neutro, isso não corresponde à natureza humana. Pode corresponder a vontades, mas não corresponde à natureza. Porque nós não podemos simplesmente fragmentar a pessoa e dizer que a pessoa é simplesmente aquilo que ela deseja ser. Ela primeiro é aquilo que ela é. Né? Se ela se pensa neutra, ela pode até fazer uma força muito grande para viver segundo esse conceito, mas isso não muda a realidade. Ela nasceu, infelizmente ou felizmente, no masculino ou no feminino. Né? Sem discutir aquilo que é tendência sexual, não entro no mérito dessa discussão. Mas a gente precisa pensar na questão fundamental no que diz respeito à natureza. E aquilo que a natureza não ordena, não pode fazer parte do direito. Vocês acham que a língua portuguesa é uma mera convenção natural ou de alguém que lá atrás planejou uma mera produção cultural ou de alguém que lá atrás planejou um plano perverso no sentido de escravizar as pessoas? Que bobagem! Na verdade, a língua, ela acompanha aquilo que é o desenvolvimento dos povos. E se nós qualificamos e colocamos nomes às coisas e determinando as coisas como são, é porque a nossa cabeça funciona segundo aquilo que é a estrutura natural. Um bom antropólogo vai dizer que a língua nasce justamente da experiência do homem com as coisas e do entendimento do homem com o mundo. E com o conhecimento que o homem pode ter. Se nós negarmos isso, nós estamos negando, inclusive, a possibilidade do homem de conhecer corretamente. E aquilo que era feito antes com muita simplicidade, porque ia de se dizer que o conhecimento é a adequação do nosso intelecto àquilo que é a realidade objetiva, ou seja, a confiança de que a nossa cabeça é capaz de perceber as coisas, né? Se é isso o conhecimento, então precisamos confiar que somos capazes de conhecer. Alguém aqui já conheceu alguma pessoa de gênero neutro que tenha nascido neutro? Me desculpe, né? Mas a natureza, ela tem algo a dizer a respeito da verdade sobre nós. E toda vez que nós vamos contra essa verdade, nós estamos também fragmentando e destruindo uma ideia de pessoa e não permitindo às pessoas de procurarem a sua verdadeira felicidade, porque estamos mentindo para elas sobre uma coisa que é essencial. E aqui falta discussão mais aprofundada e discussão mais séria e mais honesta a respeito do modo como nós podemos conduzir os pensamentos. Os próprios filósofos contemporâneos geram confusão na cabeça das pessoas. Bauman vai dizer que a nossa sociedade é líquida, que a única coisa consistente é a mudança, o que não é verdade. Alguém de vocês aqui conseguiu parar de envelhecer? Ou a cada ano que passa estão mais velhos? Alguém de vocês aqui pôde impedir
a enfermidade e a regularidade da vida? Alguém aqui conseguiu permitir a mudança natural e a estabilidade das coisas como elas são? Então nós temos coisas perenes, nós temos coisas que continuam. Eu não posso virar e dizer que a única coisa que existe é a mudança, se existe um ordenamento, e esse ordenamento eu não posso, segundo as minhas potências e capacidades, alterar. Eu preciso observar na realidade e perceber que as coisas são, sob muitos aspectos, como elas são. Percebem o problema? Cuidado para não achar que simplesmente no vento das conversas e das falas, nas coisas que são palatáveis aos prazeres das pessoas, ou aquilo que as pessoas queiram escutar, está a verdade. A verdade é uma realidade objetiva, que a nossa subjetividade é capaz de conhecer. E não uma realidade produzida pela minha subjetividade que define as coisas como elas são. Se eu chegar aqui hoje e disser que o altar é cadeira, ele não vai passar a ser cadeira só porque eu estou dizendo que ele é. E assim nós precisamos ser concretos com as coisas. Quer dizer, estamos abandonando princípios necessários, inclusive, para a própria reflexão filosófica, desde lá da origem. Tales de Mileto vai dizer que é princípio da filosofia, para a gente poder afirmar alguma coisa sobre algo, o que é, e o que não é, não é. Quer dizer, estamos abandonando o conceito de direito natural para estabelecer convenções a partir da opinião da maioria ou de quem tem mais capacidade de impor a sua própria vontade. E isso é a ruína. Isso é a ruína da sociedade, isso é a ruína do desenvolvimento, isso é a ruína do ser humano. Porque ou nós conseguimos fazer um percurso para levar o ser humano à excelência que ele pode alcançar e tornar, por conta disso, o ser humano virtuoso e excelente à proximidade de Deus, ou vamos, de repente, dar norteamentos que o tiram da sua própria verdade pessoal, fragilizando, inclusive, a sua própria dignidade. É impressionante como na história da humanidade, a própria humanidade lutou para que nós não fôssemos tratados como coisa. E em todas as línguas, o gênero neutro é para definir coisas. E de repente agora nós temos seres humanos pedindo para serem tratados a partir de um gênero neutro, que nós atribuíamos para as coisas. E isso é fragilizar o próprio indivíduo humano. Com todo respeito, se essa realidade fosse de fato na natureza, na nossa língua isso já estaria compreendido, abarcado e colocado. Fazer de maneira artificial a construção de uma mudança de língua em função de conveniências momentâneas é um grande equívoco e um grande desrespeito à própria percepção do ser humano no que diz respeito a ele mesmo. Por isso, olhar hoje Jesus, que se apresenta como um legislador e que nos convida a uma experiência de excelência, reflitamos, porque o caminho para nós levarmos a nossa humanidade para o melhor que ela possa ser, está sobretudo na nossa competência de compreender quem é o homem e qual é a excelência que ele pode alcançar. Na nossa experiência religiosa, aquilo que o homem pode alcançar de pleno é a sua comunhão com Deus. Aquilo que ele pode alcançar é um divinizar-se exatamente por essa proximidade com Deus. Por isso a bondade, queridos irmãos e irmãs, é muito mais importante do que simplesmente não cometer os males. Os mandamentos estão ali como linhas limítrofes, para a gente não ultrapassar na perspectiva de degradar a nossa própria natureza. Mas, na verdade, o que nós somos chamados a ser é excelentes. Por isso, pensemos como cristãos que a santidade não é um opcional na nossa vida, mas a santidade é a meta a ser perseguida. Porque é exatamente no esforço de sermos bons, corretos, justos, verdadeiros, que nós vamos conseguir tornar a nossa humanidade o mais pleno que ela pode ser, ou seja, imagem e semelhança mais perfeita de Deus. Então peçamos ao Senhor hoje, sobretudo no meio dessa confusão que nós vivemos, peçamos ao Senhor a clareza e a lucidez de levar
a bom termo a nossa vida, procurando exercer, né, aquilo que confere à nossa humanidade graus de melhoria e de excelência que nós todos precisamos ter. Seja no fazer crescer a nossa própria natureza, seja também na excelência moral que nós precisamos procurar se queremos construir de fato uma sociedade mais justa, mais fraterna e, por consequência, mais excelente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso.